Bem-vindos a mais este episódio dos temas digitais, canal onde procuro divulgar múltiplos aspectos ligados à sociedade digital em que vivemos, dando ênfase nas oportunidades e nos desafios que isso representa. Irei apresentar novos produtos, novas soluções, perigos que existem, nomeadamente na área da cibersegurança. Se gostar do canal YouTube, subscreva e irá ser automaticamente notificado de novos episódios que eu irei produzindo. Este novo episódio sobre o phishing é uma versão mais atualizada do tratamento desta temática com base em comentários que fui recebendo. Portanto, o que é o phishing? Note-se que no primeiro slide estamos a ver phishing está escrito com PH. Ora, a palavra inglesa phishing é escrita normalmente com um F. O que foi feito quando foi criada a palavra phishing com PH foi aproveitou-se o facto de na língua inglesa as letras PH terem a mesma pronúncia e escreveu-se phishing com PH para designar aquilo que está no fim do slide, que é password phishing, ou seja, pescar passwords. Portanto, foi uma maneira engenhosa de, através de uma nova palavra, designar a atividade de pescar passwords. Pescar passwords é uma atividade que é lucrativa para os cibercriminosos, porque se tiverem acesso às passwords podem ter acesso a uma série de elementos da identidade digital da pessoa, e se essa password for para entrar num site bancário, mais valiosa é. Esta técnica começou a ser usada há cerca de 30 anos num crime que era chamado o Príncipe da Nigéria, que já vamos falar, mas já agora há outras variantes do phishing, ou seja, caçar passwords, que se baseiam através do envio de SMS ou através de chamadas de telefone, respectivamente o smishing e o vishing, que abordaremos em episódios posteriores. Mas então, o que é o crime do Príncipe da Nigéria? Foi um crime que começou em meados da década de 90 do século passado. Basicamente, o golpista enviava milhões de mails com uma história relacionada com verbas muito avultadas que um príncipe da Nigéria, cujo pai tinha morrido e que era dono de poços de petróleo, pretendia transferir para o estrangeiro, e solicitava ajuda, pois precisava de uma conta no estrangeiro que ele não tinha. E oferecia uma comissão para a pessoa que disponibilizasse a conta para esse efeito. Ora, o que eles esperavam era que dos milhões de destinatários dos mails, alguns poucos caíssem nesta história pouco verosímil, e se a pessoa respondia, digamos, era um potencial alvo do crime, eles diziam que para fazer a transferência precisavam de uma pequena importância, por exemplo, 10 euros ou 10 dólares, dependendo do país da pessoa que caía no truque, e que esse dinheiro devia ser transferido para uma conta na Nigéria para depois eles saberem o IBAN e poderem transferir então os milhões de dólares resultantes do petróleo. Se a pessoa respondia e fazia isso, eles contentavam-se com esse dinheiro que tinham recebido, que no fundo era o único objetivo, e a comunicação terminava. Os criminosos digitais atuais usam uma quantidade de técnicas basicamente para enganar as pessoas. Esta que estamos a tratar é do phishing e, como já referi atrás, o smishing e o vishing também são hoje muito normais, mas basicamente eles tentam explorar a ingenuidade das pessoas para obter passwords. É aquilo que é designado por engenharia social, portanto um conjunto de técnicas para enganar o próximo, e baseiam-se em um conjunto de vetores. Mostram muita urgência, dizem que é muito importante para não dar tempo à pessoa para reagir. Ou mascaram-se de algumas autoridades, dizem que são da polícia, das finanças, de um gerente de um banco, etc. Limitam o tempo de resposta, dizem que é muito urgente, para, mais uma vez, não dar a possibilidade à pessoa de reagir. E depois também tentam fomentar a curiosidade das pessoas, da vítima, levando-as a clicar muitas vezes em links que descarregam software malicioso. Portanto, a engenharia social basicamente é enganar o próximo.
Nos últimos tempos, com a sofisticação deste tipo de crimes, há uma personalização cada vez maior das mensagens que são enviadas pelos cibercriminosos. Eles procuram encontrar informação pública, o nome e o cargo das pessoas, portanto, chegam a personalizar as mensagens para um certo alvo e isso aumenta a credibilidade das mensagens que as pessoas recebem. Depois também tentam fazer uma mimetização, por exemplo, mascarando sites que são falsos, e-mails que também são falsos. Muitas vezes o nível de sofisticação desta mimetização é tão grande que um utilizador que responda muito rapidamente, a tal reação rápida que incentivam, seja tal que a pessoa caia no problema. Estamos a ver aqui no lado esquerdo do slide algumas mensagens que eu recebi e que afastei para uma pasta de spam e bloqueadas, mas, portanto, há mensagens de todos os tipos para tentar enganar o destinatário. Também os temas que são escolhidos nas mensagens procuram ser o mais reais possível, são explorados assuntos atuais, acontecimentos, doenças, acidentes, etc. Ou também fazem ofertas irresistíveis, oferecem grandes descontos ou vales para atrair as pessoas com ofertas que aparentemente parecem fantásticas. Depois são usados vários canais, portanto, aquele que nos estamos a focar principalmente aqui é o correio eletrónico, portanto, o que foi usado inicialmente no crime do príncipe da Nigéria e que hoje em dia também é muito usado, mas também há as variantes das mensagens SMS, das mensagens instantâneas e das redes sociais, onde também aparecem uma série de truques para enganar as pessoas. Como é que nós nos podemos proteger? Há várias medidas que podemos utilizar para a nossa proteção. Devemos, em primeiro lugar, desconfiar dos e-mails que não são solicitados. Quando há links, não carregar nos links e ter o cuidado de colocar o cursor sobre o link, em que, dependendo do posicionamento do nosso browser, aparece não o link que está escrito, mas o verdadeiro link, e por vezes aparecem endereços que não fazem qualquer sentido. Uma possibilidade é digitar manualmente os endereços dos sites, mas eu aconselho que isto não seja feito. É algo que pode potenciar o mesmo tipo de problemas. Manter o software atualizado, se o software estiver atualizado, é menor a probabilidade de ser alvo de um ataque. Usar um antivírus, se bem que os antivírus não sejam válidos para todo o tipo de ataques que surgem, pelo menos eles filtram uma percentagem ainda relevante de alguns tipos de ataques. E depois devemos ser muito cautelosos ao partilhar informação online, nomeadamente em sites de redes sociais. Devemos ser extremamente cautelosos na informação que disponibilizamos. Portanto, estas tecnologias digitais que hoje em dia todos usamos promovem a inovação, são extremamente úteis, mas os cibercriminosos também se aproveitam destas tecnologias para cometer uma diversidade de crimes que podem ter resultados bastante danificantes e danosos.